Então, por onde começamos? Começa Explica. me dizendo como é que tá as coisas. As coisas estão bem. Eu estou um pouco preocupada, tá, com a civilização, digamos assim, né? Ai, me conta tudo sobre isso. Então, Tu que é eu, uma pessoa tão esperançosa na civilização, na organização, na capacidade então, humana. eu sou uma entusiasta da educação. Eu acho que É, qualquer sociedade tem saída a partir da educação, né? eu também. Não só da família, mas também da escola, né? Já Sim. que existe essa instituição e ressignificar o lugar dela hoje, para mim, é algo urgente. Urgente, primeiro, porque a gente não está dando conta, né, da sociedade, do jeito que a educação estava estabelecida, né? Que a gente pode falar um pouco disso. Mas também me preocupa esse futuro, assim, próximo, o agora, né? O que está se tornando a sociedade. Eu acho que a gente perdeu um pouco a mão no Uhum, sentido tanto da educação escolar como da educação familiar, né? uhum. E eu acho que é importante a gente pensar isso, como que a gente se organiza de E tu novo. não acha que a escola tem um pouco de culpa nisso? Porque, claro, eu acho que as famílias também têm, né? Mas assim, a minha irmã é pedagoga, né? Tá, Eu sempre falo isso, sempre conto essa história. Essa tá. pra mim é uma das melhores histórias. A minha irmã é professora infantil, se formou em pedagogia. A minha sogra foi professora, a minha esposa foi professora, a minha mãe foi professora. Eu já dei aula. E quando eu perguntei pra minha irmã, que é quem tava ali na sala de Sim. aula todo dia com a molecada, como foi a faculdade dela, eu caí pra trás, porque na faculdade dela ela passou 4 anos lendo Xerox. Meu Deus. Eu falei, como é que é a aula sobre dar aula? E ela disse, não tem aula sobre dar aula. Eu te falei, calma aí, como um arquiteto tem aula sobre fazer o projeto, Ah. o médico tem aula sobre cirurgia. Como que você se forma pra dar aula e não tem aula de dar aula? Nossa, eu tenho uma experiência contrária, tá? Ah, Porque eu fiz magistério uhum. no Instituto de Educação, maravilhosa E formação. dizem que dava pra notar quem fazia o magistério, mas, Eu também né? acho, às vezes é. Tem exceções, tá? Sim. Mas assim, magistério para mim foi uma base incrível. Não sei se eu era jovem, me apaixonei perdidamente pela educação e nos botavam a dar aula, tá? Assim, as primeiras práticas eram já no terceiro semestre. Maravilhoso. Então eu tinha eu tinha 15 anos, já estava dando aula assim, práticas com colegas, e isso ia aumentando até tu dar aula meio ano inteiro numa escola, né? Uhum. E a segunda coisa na pedagogia também, eu tive 1 ano de estágio. Fora milhares de didáticas, né? Que mudaram a minha vida. E eu tive a sorte de fazer a URGS na década de 90. Tive uns professores incríveis que mudaram a minha vida. E eu acho que eu sou essa pessoa que eu sou, graças a que eu tive mestres inspiradores. Uhum. Que também é uma proposta da Lumiar, mas assim, tive uma professora incrível que mudou a minha vida antes e depois, que Qual o é a nome dela? Sandra Coraza, Uhum. maravilhosa, que infelizmente morreu há alguns anos, né, no Covid. E ela mudou a minha vida, a forma de pensar, porque ela foi além daquilo da praticazinha da sala de aula. Era uma cadeira de didática geral e ela nos botou a ler Foucault, nos botou a ler Derrida, nos botou a ler o Philippe Arrier sobre história social, a questão da história com a filosofia, com a sociologia, para dar aula das 8 ao meio-dia. Então, isso, talvez as pessoas que tenham feito a mesma cadeira que eu não tenham feito a mesma sinapse, mas aquilo mudou profundamente o meu olhar para a educação. Não se trata só de uma receita de bolo. Sim. Se trata de pensar o sujeito, o ser e o que ele produz, né? E reproduz na sociedade, né? Então, para mim, isso eu acho que é isso que eu levo hoje para dentro da sala de aula. Então, a E, minha formação, uhum. digamos assim, é crucial para a forma como eu lido hoje com a educação, né? E a impressão que eu tenho, não sei se você concorda, é que como a educação, né, a formação universitária começou a ficar um negócio bastante, como é que eu posso dizer, feito de qualquer modo, né? Muitas universidades cresceram no Brasil e como o curso de pedagogia é muito barato, né? Pessoas só, muitos cursos de pedagogia foram lançados e muito baratos, curso mais barato, fácil de arrumar emprego, parece ser um caminho que nem todo mundo que é apaixonado por educação acaba trilhando. E aí a gente vai comparar com a Suécia, Finlândia, em que os profissionais que querem dar aula passam às vezes por processos de seleção que são
absurdos. super complicados. Tem gente tentando há 7 anos entrar numa escola para dar aula, E sabe? aqui nós estamos com o apagão, né? O ano passado me chamaram para o Pacto da Educação para falar do possível apagão que vai ter de profissionais da educação. E aí eu estou na contramão disso. Eu acho que esse olhar apaixonado, eu agora estou criando lá com a gente a Escola dos Sonhos para educadores, tá? Online e presencial. Porque eu acho que em algum lugar se perdeu esse sonho. Por que tu entrou para a educação? Porque tu tinha um sonho, que era mudar o mundo, que era transformar, que era olhar o brilho naquelas crianças, fazer elas irem além. E isso se perdeu. As pessoas se perderam nas planilhas, do Excel, na falta, na nota. Cadê esse brilho? E eu acho que a gente tem que resgatar isso, porque senão não tem educação possível. Fala um pouquinho desse projeto. A minha ideia A Escola dos Sonhos? Isso. Eu quero fazer uma eu escola acho de ótimo, sonhos porque para a impressão educadores. que eu tenho também é que existe um certo desencanto, um desamparo, uma sensação de que eu não sou assim que são as coisas e eu não tenho o que fazer. E eu acho que a gente tem uma Lumiar pública e uma Lumiar privada aqui em Porto Alegre, né? E quando eu vejo o que é possível fazer na educação pública sem muito recurso, eu digo qualquer um pode dar aula. Qualquer um que esteja apaixonado pelo que faz, pelo seu notório saber em alguma área, que pode ser fazer pão, tá? Claro. Pode fazer um deck, pode ensinar como um barquinho flutua, entendeu? Faz milagres. Porque disso, eu acabei de contar que eu estou na educação e eu tive mestres inspiradores. Eu tive professores que mudaram a minha forma de ver o mundo. Me ajuda a olhar, como diz o Galeano, né? Me ajuda a olhar e a gente precisa emprestar o nosso olhar para o outro poder olhar, para o outro poder crescer. E a ideia é essa, é levar isso para os professores. Vivem me chamando do Sebrae para dar formação para gestão de escolas públicas e tal. E qual é a queixa que eu ouço? Mas os professores não vão querer. Ou as professoras, quando é professora, mas a gestão não vai querer. Alguém tem que querer mudar isso. Se a gente faz sempre as mesmas coisas, vai obter sempre os mesmos resultados. Sim. E em algum lugar tu tem que romper isso. Sim. Para ter resultados E diferentes. a impressão que eu tenho é que o lugar para romper é justamente na formação do professor. Exatamente. Esse Eu digo, não tem milagre, Uhum. só formação. Lá na nossa escola, a gente, tanto na pública quanto na privada, a gente senta semanalmente com cada professor, né, com o professor titular da turma e fazer planejamento. Como é que está a tua turma? O que estão precisando? É um olhar da equipe, entendeu? Um olhar da forma... Aí a gente bola as formações de acordo com o que a coordenadora diz. Eu senti que as profs estão precisando disso. Vamos investir mais um pouquinho na metodologia de projeto. Vamos falar de avaliação processual, de avaliação amorosa, entendeu? Vamos falar, vamos formar. Vamos discutir, Sim. Vamos negociar. Eu tenho uma outra pergunta para ti, porque a escola ela é muito complexa, né? Sim. Na escola é tipo uma curva de rio, você pega todas as tretas da sociedade. Sim, você pega tudo. os pais que são muito autoritários, os pais que são muito permissivos, os pais que são muito superprotetores, os pais que são omissos e ausentes do dia a dia. E isso é a parte da família, né? Sim. Aí você pega todos os traumas do pai, todos os traumas da mãe, todos os medos do pai e da mãe, todos os cacuetes, os hábitos que são coisas antigas e por que ainda fazem, né? O jeito de tratar aquelas crianças. E aí, beleza, falamos só de quem está criando aquela criança. Chega um ser novo, uma criança ali dentro também, que você pega a cultura, o jeito que ela é criada, o hábito, o trauma que talvez ela já tenha ali quando chega na escola, né? O reflexo daquela criação que ela está tendo dentro de casa, os traumas e também, assim, as questões culturais, né? Como as crianças hoje estão na frente de celular, já a partir de 2 anos estão com celular, rede social, uma comparação constante, muita ansiedade. A gente vê em escolas do Brasil inteiro, públicas inclusive, ambulância chegando, porque as crianças estão com ansiedade. Crianças com ansiedade. Criança, o que você faz? A criança brinca, é para brincar, para sorrir, para correr.
tá com ansiedade já, 12 anos, 13 anos, Aham. criança doente. Se cortando. E aí você vê, aí ainda tem toda a galera que trabalha na escola. É toda essa formação, que daí é o outro lado que a gente estava falando, que é da formação do professor e tal. Então, ter uma escola talvez seja o Surreal. maior problema que um ser humano pode tentar resolver. Sabe que às vezes Você é bem corajosa de tentar muito. resolver. E às vezes eu digo, primeiro que educação a vida nunca tá ganha, tá? Sim. Quando tu pensa que tu dominou, Ainda sempre tem isso, ainda tem que vender as matrículas, né? Fazer o Não, marketing, e além disso, publicidade. quando tu achou que tu tá tudo dominado, sempre tem alguma coisa que foge, que é um caos. Teoria do caos é uma escola, às vezes eu digo, por que eu não fiz uma pizzaria, né? Sim. Mas é bem isso. Eu tenho uma opinião bem radical, tá? E que às vezes minhas coordenadoras não compartilham comigo, mas assim, a gente tem que ficar com o que tem. Não tenho como mudar a família, mas tenho que trabalhar a criança, entendeu? Se eu consigo fazer rede com a família, é fantástico e dá super certo. Mas eu não tenho controle sobre isso. Não tenho controle. E principalmente lá na escola pública. Então, a gente tem que tentar blindar a criança e apaixoná-la e concentrar de algum jeito que a aprendizagem funcione apesar do entorno dela. É muito difícil, tá? Mas não é impossível. A gente consegue fazer coisas bem... Quando a família faz rede com a gente, rede é que se compromete. Eu digo às vezes que eu quero fazer curso para pais. Olha, eu Sim, matricula o exato. teu filho aqui, mas tu vai fazer 20 horas de curso para o que é ser pai, Tem tá? que ter um Vou pouco te chamar, de inclusive. curso de pais, né? E de mães, de como lidar com a chegada de uma criança, né? E tem que ter também curso para criança, uma disciplina da criança, tipo, como lidar com os pais, Por exemplo. né? Explicar para a criança, olha, o seu papai, ele veio de um jeito Isso, assim, isso. assado, ele foi A gente criado não assim. controla isso. Sua mãe é desse Isso, jeito, às vezes isso você nem também, entende direito. Mas assim É que quando são muito pequeninos não dá, mas quando É. são maiores a gente consegue, né? Uhum. Dizer, olha, tu não tem como mudar o para trás, mas para frente é contigo, Sim. né? E então é isso, a gente consegue, quando a gente consegue fazer rede com os pais, é muito bom. Rede no sentido que todos juntos para ajudar aquela criança que está em sofrimento. Porque eu tenho uma visão, eu sempre vou estar do lado do aluno, tá? E eu tenho uma visão, às vezes, que me preocupa, porque se ele está patifando em aula, que nem às vezes os professores vêm se queixar, tem algo aí. O que tem? E talvez seja assim que precise de limite, que em casa muito permissivos não tem limite, né? Mas como que a gente ajuda, né? Como que a gente organiza isso? Qual é o sofrimento dessa criança? E às vezes a gente não consegue, porque é muita coisa, entendeu? E aí eu fico pensando também que, não sei, nesse papel dessa escola um pouco mais completa, porque essa que é a verdade, né? Eu estava esses dias dando uma palestra numa escola, e aí eu estava falando sobre como a matéria em si, a gente vai esquecer. Sim. Mas a escola, eu fui uma vez lá para a Amazônia, daí eu cheguei numa escola lá, queria conhecer as escolas ribeirinhas. Cheguei e conheci a professora Raimunda. Eu perguntei, eu vi a escola super quente, calor, e um monte de livro fechado lá dentro da escola ainda. E eu falei, dona Raimunda, né, professora Raimunda, as crianças gostam da escola? E ela disse, não, elas odeiam vir para a aula. Elas só querem saber de ficar pescando os peixes aqui do rio, subindo nas árvores, nas castanheiras, construindo as casas dos pais aí que flutuam quando o rio enche, a casa vai para cima, quando o rio baixa, a casa vai para baixo, né? E eu disse, mas professor Raimunda, a escola tá lá fora, né? A escola não tá aqui dentro, olha que lindo, eles estão estudando física, matemática, biologia, geografia, eles estão estudando tudo. E essa professora era uma professora desempoderada, né? Que achava que o papel dela era arrastar os alunos para dentro da sala de aula e fazer caligrafia, né? E tanta coisa para aprender lá fora. Só que, de novo, a gente chega na formação, né? Que a professora não se entende como esse ser que olha pro mundo e diz a sala de aula é o mundo. Não. Bora para fora, bora aprender, bora, né? Botar a mão na massa, né? Exatamente. E o que a gente tenta fazer na Lumiar é isso, como eu já te contei algumas vezes, é dar as coisas que estão num currículo, elas não surgem do nada, entendeu? Elas surgem de um capital cultural da humanidade que se acreditava que aquilo era importante de ser ensinado. Claro que foi sofrendo 900 mil modificações até chegar nesse engodo que é hoje, que é um monte de conteúdo
ridículo, que não sei para que serve, para nada. Particionado, né? Orações subordinadas, Recortado, adversativas, cara, tudo recortado, nada tem seno, a ver com cosseno, nada. isso, nada Sabe, combina. Cara, geografia, você tá estudando e Erosão do história. solo, com, sei lá, Cara. com seno, cosseno, tangente. O que a gente faz é dar o contexto. Por que essas coisas estão, né? E, obviamente, que tem uma qualidade pedagógica nisso. E o mais legal, assim, que é um ganha-ganha. O professor ganha. Imagina, tu é físico. Aí os alunos te perguntam, por que a panela de pressão explode? Por que a gente fica pelado embaixo da água, do chuveiro, e não morre eletrocutado? Sim. Tem que botar chinelo. Sim. E aí o cara fica assim, isso é um fenômeno. Então é um diálogo é uma delícia, espetacular. né? Você perguntar assim, tipo, calcula seno, cosseno, os ângulos, Sim. e um aluno dizer assim, tá, eu vou lá pra rua então, eu vou ver a sombra do prédio, eu vou calcular a altura do prédio de acordo com a sombra, eu vou medir essa sombra, eu vou esperar um tempo, vou ver, vou recalcular, entendi, já sei mais ou menos. Eu prefiro esse aluno que ele vai lá e me dá uma resposta levemente errada do que o aluno que só decorou, ou tipo, né, além disso, só copiou do livro. Eu adoro contar isso. Uma vez eu estava lá em Buenos Aires, porque a educação é parecida em todo mundo, fora a Finlândia, graças a Deus, e nós, os gauleses da educação. Sim. E ela estava falando sobre a Grécia, um negócio incrível sobre a Grécia. Eu, o que tu está estudando? Ela, não tenho a menor ideia, mas eu tenho prova amanhã. Ela decorou tudo. Eu disse, tu não sabe o que está falando? Nenhuma palavra. 7ª série. E aí eu assim, o que é isso, né, gente? E é isso, as pessoas... Porque, salvo, assim, nosso entorno classe média, não tem dificuldade para decorar, sabe? Casos patológicos, né? Então, eles decoram o negócio, né? Como diz o Ricardo, é um conluio. Faz de conta que eu ensinei e tu faz de conta que eu aprendo. Eu aplico uma prova e deu 7, 8, 9, 6,4, né? Isso é educação. Gente, isso é educação. Aí tu roda a criança. Tu roda porque ele tirou 4,7 em matemática. Só em matemática. Aí tu faz o Nas cara outras ele passou, ele vai ter que fazer tudo de novo. Sim. Aí as pessoas perguntam, lá na Lumiar roda? Não, não é uma questão de rodar ou não rodar. Sim. A gente tem que ver o ganho de uma criança avançar num ciclo, porque a gente funciona por ciclos, não por ano letivo, assim, 7ª, 8ª, isso. E se ele não está comprometido, normalmente é uma questão emocional, é que ele não está maduro, não é uma questão de 7,3 numa prova, entendeu? É tão injusto. Eu me lembro de ser criança e dizer, cara, como assim? Então 6,9 eu não passei, um ano no lixo. 7, aí assim, 0,1 tudo que tu cresceu, todas as aulas de basquete que tu fez, a ginástica, os colegas, o que tu aprendeu sobre lá, cara, anulado por um 4,7. Isso. A gente escreveu esse livro Futuros Humanos. Uma das questões que a gente traz é as múltiplas inteligências, né? O Gardner tem essa ideia lá de Harvard, que ele diz assim, olha, gente, a gente mede muito bem a lógico-matemática, que é essa nossa capacidade de analisar, decorar, ligar algumas informações para achar alguma solução, mas a gente mede muito mal a inteligência social, a inteligência emocional, a inteligência intrapessoal, interpessoal, existencial, a corporal, musical, linguística. Todas as outras inteligências, elas estão muito assim... desvalorizadas, né? E a inteligência artificial vem para substituir exatamente essa inteligência que decora. Que tu pega o celular que tinha a independência da Argentina, que é hoje. Pronto, tá ali. Tá ali. E assim, hoje no nosso dia a dia, tu tá falando com uma pessoa, ela te pergunta, quem é essa atriz? Peraí. Quantas ela tem? Peraí. Isso, tudo ali. Tu não precisa mais decorar uma coisa, mas assim, data. Eu tenho muito constrangimento de dizer que eu demorei mais de 40 anos para descobrir quem deu nome para o Oceano Pacífico. Eu não sei ainda. Quem deu nome para Patagônia? Quem deu nome para a Terra do Fogo foi todo o mesmo homem. Foi um cara chamado Fernando de Magalhães, que saiu da Espanha e disse assim, eu vou achar o caminho das Índias pelo outro lado, acha o Estreito de Magalhães, vê aquele monte de neve, os índios usavam madeiras para pisar na neve, pegadas gigantescas, eles pensavam, Patagônia. Era o lugar dos gigantes. E de noite escurecia e era fogo para todo lado, porque eram os índios com fogueiras, e todos os índios com fogueiras. A Terra do Fogo, né? E chegam no Oceano Pacífico navegando pela primeira vez, seres humanos navegando pela primeira vez num oceano que ninguém sabia que existia, e pegam 3 meses sem vento
E aí perguntam, qual nome você dá? Ele diz, Pacífico. Ai, que amor. Então, assim, é muito mais legal quando você sabe o nome das coisas, quando você sabe o porquê que nomearam, quem nomeou, qual foi as aventuras que aconteceram no passado. Fez isso, né? Exato, meu. O que eu quero saber é a data, ou sabe exatamente o dia que ele nasceu ou morreu. Foi a Revolução Francesa, né? E aí é uma perda de tempo. E aí eu tenho uma filha que está estudando para o vestibular agora, né? E aí eu fico impressionada a quantidade de inutilidade que ela tem que aprender para passar numa prova, para fazer o sonho dela, que é a arquitetura. Assim como o sonho do cara que está há 3 anos tentando, um vizinho meu, medicina. Eu digo, que maltrato é esse? Onde foi que a sociedade se perdeu? Ninguém questiona isso. Eu gosto muito de fazer o exercício de tornar estranho o que é óbvio, para tornar óbvio o que é estranho. É muito estranho esse vestibular. É muito estranho essa quantidade de conteúdo ridícula, obsoleta. Por exemplo, eu me lembro há uns anos atrás que uma prof de matemática nos contava, esquece tudo que tu aprendeu na escola, porque na faculdade de matemática, metade já está ultrapassada. Aí esses mesmos caras que se formaram sabendo isso vão lá e reproduzem isso, gente. O que passou? O que está acontecendo? Parece loucura. Não, parece loucura. É um manicômio. Olha só, as instituições se modificaram tanto e a escola continua igual há 200 anos. Não pode ser. E aí vem os pais me dizer assim, me trazem uma criança que tem dificuldade. Não me trazem os 2 filhos. Ah, porque ele não se adapta na escola. Este é o genial, eu digo. O outro está triadaptado lá. Por que, coitado? Eu digo, sabe, me preocupa alguém que hoje numa sociedade está adaptado num colégio tradicional. É verdade. Leva ele para terapia. Esse aqui está, ó, joia, que está se rebelando. Tu era uma aluna rebelde. Eu era uma aluna que eu descobri depois de grande, quando eu fui para a faculdade, que até existe um cara, o Mariano Anguita, que falava sobre falava a teoria do Bourdieu, que é a reprodução, né? Ele fala que a sociedade é reproduzida através das instituições de uma escola. E o Mariano Anguita diz, sim, a escola reproduz, mas existe a resistência. E a resistência são os alunos rebeldes. Aquele que fica batendo pro lapisinho, que não se aguenta, aquele que faz bagunça. Esse é o que não se... E essa sou eu. Eu infernizava, até na faculdade, tá? A professora medíocre. Aquela que não tinha esse brilho no olho, que me fazia pensar, que me fazia ir além. Te incomodava. Eu enlouquecia a mulher. Eu não sei por que, era visceral. E aí, nas instituições que eu trabalhei, obviamente era igual. Aí eu criei as minhas instituições, tá? Porque não dava certo, assim, né? A gente fazer planilha, organizar. Eu nem sei o que é dar aula com um livro didático. Abram na página 27, entendeu? Sim. Porque eu nunca fui lá. Inclusive, a formação... Era já centros de interesse, metodologia de projetos. E olha que é da década de 90. Essas pedagogias vêm desde 1920. Então, quando as pessoas me dizem, a gente é uma escola inovadora, né? A Lumiar é uma escola inovadora. Nós não estamos inventando a roda, 100 gente. Anos. 100 anos! Nós só botamos na prática. Isso que me assusta. Claramente a Lumiar é inovadora, né? Isso é assustador, né? É assustador. E o pior, toda época de matrícula eu vejo as campanhas de todas as escolas dizendo ensinamos para a vida, educamos para a vida. Seu filho é educado para... Aqui educamos... Como é educado para a vida, né? Com um livro, uma apostila, vai sentar, vai decorar, vai fazer prova. A vida não é assim, não, né? Vida... Só existe redação, por exemplo, é um troço, uma proposta escrita, só existe no vestibular. Então, tu tortura a criança durante sei lá quantos anos no Quando colégio. A professora diz, vamos fazer uma redação, a primeira pergunta é... O único lugar na vida que quantas linhas, professora? Porque eu vou fazer o mínimo. 30. É um treinamento para fazer o mínimo. Que tem que fazer 30, não pode fazer nem 32, nem 35, não, eu vou nem 29. Mas uma palavra para fechar 30. Olha que coisa mais medíocre. Isso, para mim, é o reflexo de uma sociedade medíocre. Aí tu me pergunta, eu me dou chicote, onde a educação errou? Nós temos uma sociedade assim tão polarizada e tão extremista, porque a educação em algum lugar errou. Porque eu digo, por que errou? Porque encontrou no ser algum vácuo aqui, família, ou aqui, escola. E porque isso aqui parece que não se conecta, entendeu? Ou seja, quando encontram uma massa com caldo... E o celular hoje, para mim, é perigoso porque escala isso, né? Sim.
Então, eu acho que a educação tem que se repensar, tanto Pois na é. família como na... Eu penso muito sobre isso também e acho que essa escola completa, uma escola para coragem, né? Uma escola pro mais, pro máximo e não pro mínimo, porque o que a gente treina na escola é o mínimo, né? A criança fazer o mínimo. Então, se você Em decorar qual isso e tirar escola? 7, Na você outra passa. escola. Nas escolas em Tá. geral, na educação formal, lamentável que muitas vezes a gente vê. A criança é treinada para fazer o mínimo. Qual o mínimo esforço que eu posso ter para passar de ano? O mínimo esforço que eu posso ter para passar no Enem? O mínimo esforço que eu posso ter para ter o diploma da universidade? É o mínimo, assim, é sempre o mínimo. E não tem um treino para o máximo, né? Qual é o máximo? O que dá para a gente fazer mais? Ah, mas isso não está nos Eu te livros. contei Que bom, vamos criar os novos livros, eu né? te contei da avaliação da Lumiar, são Dos 5 dedos. dedinhos. Uhum. E aí, né, o 4 já é a nota 10 do outro, é uma escala de uma 5, mas o 5 é o que vai além, é o que ajuda o colega, é o que aplica em outros contextos, né? Então, eles amam tirar o dedinho 5, porque é isso, é o ir além, é tu passar daquilo que a gente acha que é o que está estabelecido, Sim. né? E eu acho que tanto família quanto escola muitas vezes percebe a criança como uma maquininha produtiva, que só vai ter valor quando virar uma máquina no mercado de trabalho. Então eu olho para essa criancinha e digo assim, o que você vai ser quando crescer? E o que você vai entregar, né, de valor? O meu filho é um sucesso, ele é um médico, meu filho é um sucesso, ele ganha tanto por mês. Ou seja, a gente imediatamente relaciona sucesso com essa maquininha gerar dinheiro. E, É a poxa sociedade vida, que a né, gente está, né? Que é Exato. terrível. Né? Poxa É vida. cruel. E aquele que quer, Quantas... né? E aquele que quer ser artista, né? Uhum. Não, e nem o cara que quer ser artista, mas o Que engenheiro que queria ser médico, o médico que queria ser engenheiro, entendeu? Ou o engenheiro que queria trabalhar menos, não queria ganhar tanto dinheiro. Ele queria ter a coragem de dizer, não, eu sou um engenheiro só de obras diferentes, sabe? Esquisitas, interessantes, que me interessam. Ou seja, essa coragem, essa audácia e até essa certa ambição de ser vivo. E É de muito trabalhar com o que te lamentável apaixona, né? viver numa sociedade que diz, hoje eu me senti vivo, eu viajei, ou eu nadei na cachoeira, ou fiz uma coisa perigosa, e aí eu me senti vivo. Uma pessoa que passa 80 anos aqui e que se sente vivo umas 4 vezes na vida. Ou seja, todo o resto ela passou morta. Tu sabe que é bem isso, né? Que eu tento, assim, quando eu falo de educação, eu vou lá falar para as profs, eu digo... Eu sou professora e eu encho o peito para dizer que eu sou professora, porque para mim não existe coisa mais linda no mundo e maravilhosa. E eu não me imaginaria em outra profissão que não fosse esta, da docência, né? E eu quero resgatar isso nas pessoas e nos estudantes. Tu sabe, minha filha se formou lá na Lumiar e ela me dizia assim, eu fiz um projeto com eles, muito legal, que era uma cooperativa, né? Eu disse, eu queria que tu me dissesse por que tu achou esse projeto tão legal. Ela... Porque a gente realizou tudo aquilo que a gente se propôs. E para mim um projeto é fantástico, ela dizendo assim, quando a gente faz tudo aquilo que a gente sonhou. E aí é isso que é o bacana, assim, de tu conseguir com as crianças que elas entendam que a gente é um realizador de sonhos, né? Por isso que eu botei Escola dos Sonhos. Porque a gente precisa se realizar, e realizar sonhos é... fazer ginástica quando é pequeno. Isso. São coisas desse tamanho até esse tamanho. Mas a primeira coisa é sonhar. A primeira Sim. coisa é imaginar. É dizer, eu posso fazer isso. O Brasil é o segundo maior país em número de neném, que são pessoas que não sonham mais. Nem estudam, nem trabalham. Um terço dos jovens não fazem nada. Eles nem sonham. Eles não conseguem nem pensar em realizar alguma coisa. Eles foram dissecados durante a educação. Aí está a nossa falha da educação. Eles foram dissecados. Tu pega umas crianças pequenas, tem uma filha pequena e uma maior, né? Sim. Aí tu pega a pequena e assim tudo vira. Ai, quero fazer isso. Tu pergunta, o que vocês querem fazer? Queremos! E a boca não tem espaço para dizer tudo que quer. Aí tu pega os adolescentes e assim... Legal. O que você... Ai, não sei, não tenho vontade, não quero. Tem uma parte que é inerente à adolescência, à sofrência. Mas tem uma coisa que ele nunca mais foi perguntado, da quinta série. Eu concordo. E aí ele esqueceu de pensar o que ele quer. Porque eu que convivo muito com adolescentes, e adoro, e viajo com eles e tal, e me sinto uma no meio, eu vejo que fora da escola, não é o caso da minha, mas assim, eles têm uma multiplicidade de saberes e interesses apaixonantes. E a escola ignora isso completamente. Ignora.
Aí o cara sabe, por exemplo, meu filho que é da Pá Virada, sabe de física quântica, sabe de Dinossauro, informática. futebol, tudo. Sim, e eles sabem isso com um detalhe de informações. E por que que ninguém aproveita isso, né? Sim. Aí lá na escola eles fazem projeto individual, eles mostram isso, mas além dos projetos coletivos. Mas e a outra escola que não pergunta o que que tu quer? O que que te apaixona, o que que te mobiliza, o que que tu sofre, né? Toda essa Sim. parte do Me ser. fala daquelas perguntas que eu acho que isso é bem emblemático, porque quando tu perguntava o que tu quer estudar, eles todos respondiam a Revolução Então, Industrial. há um E aí tempo você atrás, descobriu isso. que tinham perguntas mais Sim. legais de fazer, né? Então, eu me dei conta que quando a gente perguntava para os estudantes, né, principalmente os adolescentes, o que que vocês querem fazer, o que que vocês querem aprender, eles vinham com conteúdos disciplinares. Aí eu disse, eu não quero mais projetos transdisciplinares e interdisciplinares, eu quero projetos indisciplinares, né? Porque vamos acabar de chamar o conhecimento de disciplina. Aqui se chama, né, o conhecimento de disciplina. Em outros lugares se chama matérias, cátedras. Mas disciplina, né? Já está ali posto que tu vai produzir corpos dóceis, né? E aí eu me dei conta que eles respondiam, a gente quer aprender a Revolução Francesa, a fórmula de Bhaskara, equações de segundo Que grau. é o que eles achavam que deveriam responder. Claro, numa escola. Aí eu pedi para as professoras fazerem outro tipo de intervenções para ver quando vem o indisciplinar. Aí a gente perguntava o que eu amo, o que eu quero entender e o que eu gostaria de mudar. E aí vinha a coisa assim, eu gostaria de entender o meu pai. Eu gostaria de entender, eu gostaria de mudar a fome no mundo. E aí vem tudo. E aí, a partir disso, a gente pode fazer o que a gente chama de levantamento de interesses de outras ordens. Porque a partir aí que veio isso, por que panela de pressão explode? Eu queria saber por que a panela de pressão explode, né? Então, eles começam a pensar coisas onde estão todas as áreas do conhecimento, porém elas estão entrelaçadas, indisciplinadas, soltas, ao ar livre, entendeu? E é isso que eu acho que faz a diferença. Porque tu implica o sujeito pessoal, cognitivo, emocional e intelectualmente no seu processo de aprendizagem. Do que mais do que... Bom, hoje nós vamos aprender a fórmula de Bhaskara. Sim. Eles aprenderam a fórmula de Bhaskara lá num projeto bomba atômica. No meio do estudo sobre a bomba atômica. Exatamente, a trajetória. Eu não sei te reproduzir tudo. Eles estavam fazendo outro projeto de astronomia, porque eles queriam fazer um guia, os mais velhos do ensino médio, para explicar para os pequenos como funciona o cosmos e tudo isso. Aí eles lá, com o professor da física, descobriram que eles precisavam saber de trigonometria para entender o céu. Entendeu? Então, tudo chega. Sim. Mas é isso, tu tem que ter um olhar indisciplinar, tu tem que olhar para o mundo. Sim. É absurdo que a gente tenha que explicar isso, que as coisas têm contexto. Né? E ao mesmo tempo eu imagino que tem algumas dificuldades, né? Que você deve passar por professores que não estão preparados ou dispostos Então, a abraçar hoje, esse tipo de coisa. A gente... Pais que também às vezes devem dizer, mas eu quero saber se meu filho vai passar no Enem. Aí a gente explica que vai passar no Enem. E talvez, se ele quer algo muito difícil, ele vai ter que fazer cursinho, como qualquer outra criança. Sim. Mas ele vai entender ele vai criar uma autonomia dele poder decidir exatamente o que ele quer, né? Como foi o caso dos meus alunos que se formaram lá na escola, com uma clareza de como funciona o mundo, como funciona a vida. Sim. Eu te contei, né, que eles têm vivências no ensino médio. Claro. E então eles vão estagiar em lugares para ver como é que é ser arquiteto, como é que é ser... A minha história favorita do Alexander Sutherland Neill, lá de Summerhill, é que um cara se forma lá e aí começa a trabalhar e uma hora o CEO da empresa chama ele e diz assim, você estudou em Summerhill, né? E ele diz, estudei. Ele diz, porque você me trata de igual para igual? Eu sou o CEO, todo mundo tem medo de mim, ri das minhas piadas ruins, e você não, você me trata de igual para igual, como se eu fosse igual a você. Gostei de você, né? Eles têm essa coisa, assim, lá tem, obviamente que tem os educadores, e eles agem com muito respeito, mas eles sabem que eles têm voz. Sim. Né? Então, eles dizem, às vezes, chamam a gente na coordenação, eles têm a roda, né? A gente não está gostando desse professor, por quê? Porque ele não é Lumiar. Por que não é Lumiar? Porque ele não tem a menor metodologia de entender que isso aqui é um diálogo, não tem respeito pela gente, ou ele é muito tradicional. Eles trazem todos os argumentos, desde os pequenininhos. Tem um aluno que outro dia não estava conforme com a aula, ele veio com uma lista.
isso aqui não está acontecendo, isso aqui parou de acontecer. Assim, 9 anos, tá? E aí, incrível, Sim. eles me chamam, eu queria uma reunião com a diretora, contigo, Sole. Por quê? A gente quer falar da aula. Na minha escola, a gente tinha medo da diretora. Não, lá A eles gente entram. não queria nem Às olhar vezes para ela Às direito. vezes eles se escondem lá, podemos tomar um café aqui na tua sala? Sim. Os adolescentes, é muito legal. Mas é isso, né? É de entender como funciona a vida. E qualquer pessoa que tem filho sabe o quanto uma criança é capaz de ensinar um adulto, né? E quanto uma criança muitas vezes também nos ilumina, né? Nesse caminho. Nossa, eu acho que isso é o mais importante, de ver tudo que pode conter naquele ser, né? Eu aprendo muito com eles e com os meus educadores também, eles me ensinam muito. É difícil encontrar pessoas, né, preparadas e prontas. Não precisa estar pronto, mas assim, porque a Lumiar nunca vai te deixar no mesmo lugar. Ela vai te questionar como pessoa, como profissional, como essa coisa da autoridade, né? Que tu chegou tarde. Mas eu gosto da tua aula. Não interessa, tu chegou tarde. Entendeu? Sim. Deixa o guri entrar. Claro. Eu, às vezes, me pego brigando, porque é isso, gente. Daqui a pouco eles vão entender. Mas é isso. Ele chegou tarde, mas ele veio. Sim. O que nós vamos fazer para que ele cada vez chegue mais cedo e não tu chegou tarde e espera lá fora? Sim. Né? Deixa eu te perguntar de celular. Como é que vocês lidam com o celular? Então, tá? Eu li o livro do Jonathan Haidt, A Geração Ansiosa, e ele é muito contundente na crítica a celulares para crianças com menos de 16 anos. Então, a ver, eu não tenho uma opinião formada, mas eu sei o seguinte, tá? Em função da minha experiência pessoal e de gerir uma escola. Tu sabe que eu amo Kung Fu Panda, né? Meu ídolo. E ele diz ilusão de controle. É ilusão de controle. Se a gente proíbe algo, né? Ele tá aí. Nós, inclusive, passamos. Então, é muito fácil dizer faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Tu sabe que as crianças, e tu também diz isso, elas nos veem. Sim. Elas não nos... não é só o que eu digo, é o que eu tô fazendo. Aí tu diz, larga o celular. E nós aqui. Por favor, né? Eu digo que a gente pode trabalhar com o ser, com ele. Eu posso ensinar, organizar, regular e tentar o ser, não o bicho, entendeu? Meu filho tem 15 anos, deixa tudo aberto lá no quarto dele. O computador, o celular, e eu não mexo. Mas eu penso o seguinte, se ele deixa tudo aberto, é porque ele não tem nada para esconder, entendeu? Eu confio na minha educação. Pode ser que ele esteja vendo coisas inapropriadas e tal. Sim, mas eu preciso confiar, principalmente no meu filho e nos meus estudantes, porque tudo nessa cidade é confiança. Sim. E eu trabalhar com isso aqui e com isso aqui, entendeu? A minha técnica Mas lá em casa foi conversar muito. Conversei muito com a minha filha, explicando o quanto isso daqui me viciava e, consequentemente, com certeza ia viciar ela também. Quanto esses sistemas são criados por algumas pessoas, ou seja, não é um negócio assim que eu e você, quando a gente era jovem, tinha também. Não, eu sou um negócio criado, inventado e desenvolvido. E nós que não crescemos com isso, estamos viciados, imagina. Nós não crescemos com isso, Exato. Nós somos analógicos. Cérebro e informação exposto a isso tem um impacto grande também, né? Então eu explicava muito pra Anitta. E a Anitta, minha filha de 19, por decisão própria, não tem rede social. Então, as amigas dizem, cara, como tu não tem rede social? Ela diz, me deixava ansiosa, me deixava me comparando o tempo todo. Às vezes eu tava numa festa super legal, abria a rede social e via que tinha outras amigas numa outra festa e pensava, eu queria estar na outra. Mas essa daqui já tá legal. Isso, Ou seja, são sistemas que despertam algumas sensações muito desagradáveis que fazem com que ela aproveite menos a vida. E ela percebeu isso, ela chegou, através de conversa, nessas conclusões e disse, não. Eu acho que isso aqui é um lixo, tá? E cada vez tá se tornando mais lixo. Eu acho que tudo chega num excesso e daqui a pouco as pessoas, que nem a tua filha, vão começar a cortar isso, entendeu? E eles se autorregulam, eles têm grupos lá na escola e eles têm combinados sobre o uso do celular. Tem uma caixa. Então, a ideia é que eles consigam eles mesmos se e as consequências para quem não consegue cumprir a regulação organizada pelo grupo, né? Sim. Mas a gente usa ele como instrumento de pesquisa e coisa. Agora, eu acho que... E eu posso controlar o quê? 4 horas por dia, 5 horas por dia, o não uso disso. E na casa, como é que é? Sim.
Então, não adianta botar na escola uma proibição, de novo, as famílias E olha que interessante, botando né? na escola algo que tem que ser da casa. Sim. E olha que interessante, a gente caminhou nos últimos 200 anos para um caminho de individualismo e uma sociedade muito individualista, né? Então, o sonho do que a gente chama de sucesso é o cara não andar mais de coletivo, andar de carro, só ele. E aí, no escritório, ter a sala dele, só ele. Também Sim. não gosta de gente. E quando ele vai tirar férias, ele vai para uma praia deserta, só Sim. ele também, ele não gosta de gente. Ou seja, aquilo que a gente chama de sucesso para um caminho humano seria desumano. E isso Isso. E é tão interessante ver que aí os problemas coletivos ficam muito difíceis de resolver. Porque tá cada um por si e a gente não se conversa mais. E aí os problemas coletivos, como o uso de celular entre os jovens, como o aquecimento global, como a inteligência artificial impactando trabalhos, empregos, no mundo inteiro, globalmente, todas as decisões e soluções que a gente tem que apresentar globalmente, a gente não consegue mais falar. A gente ficou tão individualista, a gente não consegue nem E tem conhecer o uma vizinho. coisa que tu falando nesses assuntos me lembrou isso, assim, ele é uma máquina fantástica para o bem e para o mal, né? Então, assim, para a gente saber a informação rápido e fazer correntes do bem, ele é ótimo. Mas ele também é ótimo para fazer correntes do mal, entendeu? Essa coisa do individualismo. E eu acho que em algum momento nós vamos ter que se posicionar enquanto sociedade, enfim, porque nós, seres conscientes, e que achamos que isso tem um prejuízo para a sociedade, vamos largar, mas tem outra metade da humanidade que não vai largar e vai continuar fazendo essas redes. Então, como que a gente se organiza para isso? Por isso que eu te digo, para mim, a minha opinião ainda ela oscila muito em se eu não defendo, mas eu também não condeno, porque tudo que veio e é novo assusta, né? A televisão ia aniquilar com a sociedade, entendeu? Ia acabar com o livro. E hoje a gente vê que ainda existem, por sorte, livros e pessoas lendo. E tem mais, isso aí ajuda, por exemplo, quem não consegue ler, fica ouvindo o livro, audiolivro. Então, assim, é muito difícil a gente combater a tecnologia. A questão é o uso que a gente faz dela, né? Esse livro aqui a gente fez questão de... Primeiro, todos esses bordados aqui foram feitos por uma menina chamada Júlia Borba, lá no Canadá, filha do Gustavo Borba, que ela fez todos esses bordadinhos aqui, são de verdade, né? Na mão, feitos todos à mão, né? Isso aqui tá dedicado para você. Ai, obrigada. E esse livro não pode ser encontrado na internet. Esse livro não vende em nenhum site, não tem na Amazon. Você só encontra na mão de um dos autores. Então, os autores têm os livros e vai ter que entrar em contato pelo WhatsApp. Tem que ter um contato com um humano. Não é nem com o WhatsApp. Isso é assim, eu tem sinto que falta. Um humano entregar para outro humano. Isso eu sinto falta. Eu sei que a gente está ficando velho e a gente diz, no meu tempo era melhor. Algumas coisas eram melhores, outras são melhores agora. Assim, eu sou muito a favor da tecnologia, embora a minha escola, que é inovadora, não tem tanto uso da tecnologia assim, de botar um óculos. Isso não é inovador, entendeu? Concordo com você. Para mim, inovador é tratar o humano. Claro, Hoje, olha Deus, só que loucura, claro. né? Futuros humanos. É isso, é tratar o humano, é tratar o ser na sua integridade. Isso é o inovador, que talvez tenha ficado afastado da escola. E pensar formas diferentes do pensar, do aprender e do conectar-se com as crianças e com os estudantes, né? Mas eu acho que a gente precisa usar todos esses mecanismos que a gente tem ao nosso favor. Como que a gente vai fazer isso? Não sei. Não sei. Porque tem uma linguagem aí que eu não estou dominando. E tem coisas que eu fico sabendo que... Por isso que eu digo que as redes sociais são um lixo, porque o que era para ser... Eu tenho uma amiga espanhola que diz que o Facebook, o Insta, são o pátio das vizinhas do século XXI. De fofoquinha. Isso. Mas extrapolou isso, né? Sim. E aí essa parte ruim me preocupa muito, né? E aí eu não sei. Eu acho que eu aposto ainda a trabalhar o humano. Concordo com você. E a criatividade. E acho que, de novo, né, para uma sociedade que é tão obcecada em transformar seres humanos em máquinas produtivas, a escola se tornou um instrumento de aprender o que fazer, mas não o que ser. E o que ser é tão importante. Esse pai e essa mãe estão perdidos dentro de casa e não conseguem ser bons pais porque ninguém explicou para eles o que é ser. Ser humano, o que é ser, ter inteligência emocional, ter capacidade de lidar com seus gatilhos, né, emocionais, nomear essas emoções, lidar com a chegada de uma criança, entender que aquela criança precisa de amor, de afeto, de carinho. Ou seja, como você fala... Tem pais que te procuram, por exemplo, com todos os teus
podcasts que tu faz e tuas coisas. Tem pais que te procuram para... O que tu me indica para ser melhor pai? Alguma coisa assim? Sim. Todo dia. Ai, que legal. Todo dia. Porque eu tinha vontade de fazer, além da escola para os educadores, a escola para pais. Muito Porque importante. é impressionante. Eu estava ouvindo um cara falar agora que ele dizia, a gente confunde amor com bajulação, entendeu? E amor é limite, gente. Nós estamos numa sociedade sem limite. O cara que se autoriza aí na tua timeline te dizer barbaridades. A gente, às vezes, publica alguma coisa e vem uma pessoa e diz uma grosseria. Sim. Eu dizendo, quando foi que a gente autorizou isso, entendeu? Então, os adultos já não têm mais limite. Como é que vão botar limite nas crianças, Sem né? dúvida, exato. Então, é o humano que a gente tem que trabalhar. Olha só. O Yuval Harari tem uma frase que eu adoro. Se cada dólar investido na inteligência artificial fosse também... Outro dólar fosse investido na inteligência humana, no desenvolvimento humano, aí eu veria esperança para a humanidade. Eu também. É bem isso. É bem isso. É disso que se trata ter uma escola pequena hoje. E eu digo, a gente é os gauleses da educação, mas o Império Romano caiu. Um dia ele vai cair. Mas é Como isso. você vê o futuro? Eu sou muito otimista, né? É claro que a idade vai me dando um pouco de realismo, assim. Eu olho o mundo com os óculos cor-de-rosa, assim. Eu sempre acho que... Aí eu vejo lá meus estudantes se formando, entrando na universidade, tendo muitas habilidades de compreender o mundo, de saber se organizar, se autogerenciar. Eu fico com uma esperança boa, assim, ver que a gente faz, às vezes, verdadeiros milagres com as crianças, de elas odiarem a escola e chegar e começar a se apaixonar pela escola e entender que lá é um espaço onde ele pode ser quem ele é, certo? E quem ele é significa que não é que eu vou sair gritando com todo mundo, mas sim que eu vou encontrar um grupo que me aceita como eu sou. Claro que eu vou ter que me organizar, entendeu? Isso a gente diz. E, obviamente, se adaptar a peças teatrais, sociais diferentes, né? Mas você tem esperança de que um método de uma educação mais corajosa se expanda por outras escolas? Isso que está aí... Não tem mais. O Ricardo Semler, há 15 anos atrás, dizia que tinha mais 5 anos. Eu não sou tão otimista como ele, mas eu espero que a gente consiga escalar e que, enfim, as escolas entendam que esse modelo que está aí não funciona mais. Não funciona porque isso que tu falou, ansiedade, depressão. Eu sempre digo, imagina tu passar, se eu te disser agora, pelos próximos 12 anos, tu vai passar num lugar 4 horas, no mínimo, por dia, aprendendo coisas totalmente desinteressantes. O que tu faria? O que tu faria? Eu virava um neném. Eu dizia, não quero nem estudar, nem trabalhar. Desertor total, só que as crianças não podem fazer isso, entendeu? Sim. Então, assim, o que custa? Ou seja, é só querer reformar. Ah, mas os pais não são, os pais são outras profissões. Sim. Sabe? É que nem dizer para o médico, olha, tu tem que me receitar isso. Ninguém diz para o pai o que ele tem que fazer. Nós, educadores, que entendemos de educação. Eu estudei para isso. Tá? Fiz todos os títulos na educação. Então, a gente sabe o que a gente está dizendo. E qualquer diretora de escola, qualquer professora que passou minimamente por uma faculdade de pedagogia, sabe que aquilo que está sendo feito naquele lugar não é educação. É qualquer outra coisa. Tu pode chamar adestramento, repetição, como diz o Nietzsche, produção de corpos dóceis, tortura, mas não é educação. Educação por quê? Para sentar 4 horas por dia e aguentar depois a sociedade? Pode ser isso. Né? O treinamento. Treinamento para ficar 4 horas sem gritar, sem pestanejar, sem falar. E aí eu fico olhando assim, às vezes chega aluno e conta, fiquem quietos, né? Fiquem quietos. O que é ficar quieto, né? Poxa, como assim, né? Sim, fica quieto. Não fala, não toca, não pensa, não responde. Não inventa moda. Sim, eu era a dona do inventar moda, rainha das ideias raras, me dizendo. Sim, ideia rara, maravilhoso, né? Sim, umas ideias estranhas, mas é que é isso. Por quê, né? Sim. Então, eu acho que é isso, assim. Eu tenho uma esperança. Tu também? Qual é a tua esperança? A minha esperança é justamente essa contaminação positiva, essa ideia de que quando eu vejo uma pessoa apaixonada, é como se os neurônios espelho se acendessem também. Sim, Eu vejo uma pessoa apaixonada e eu digo, caramba, é possível, eu também quero, sabe? Eu também quero me sentir vivo, usar meu talento, minha força, minhas habilidades, meu conhecimento, minha informação para impactar outras pessoas, para que essas pessoas também, é como se fosse
uma tocha que vai passando e vai pegando fogo. É incrível isso, porque é uma das situações na natureza em que nenhum perde, todos ganham quando a gente contamina as pessoas ao nosso redor com paixão, né? Com um certo romantismo, com uma crença de que é possível fazer a coisa certa. E é incrível, porque no fundo a gente sabe, no nosso coração a gente sabe como é a escola ideal. A gente sabe no nosso coração. Qualquer professora que eu digo, tu tá aqui por um sonho. Uhum. Então, vamos botar isso para fora, né? E eu acho que é uma coisa de se conversarem, né? Que eu digo, a gestão, a professora, a coordenação. Eu acho que alguém tem que romper essas correntes, né? Alguém tem que se virar da caverna do Platão e olhar para fora, né? Porque é isso, parece que a sociedade tá na caverna do Platão, né? E tu vê o método indo para mais escolas públicas? Era o sonho meu e do Ricardo Semler, assim, de escalar isso, né? Em alguma prefeitura. Eu digo, eu assessoro a aldeia há 5 anos e o que a gente faz lá é incrível. Aliás, eu gostaria de te convidar para ir lá, porque tu vai pirar, as crianças são apaixonantes. Eu tô dando aula de espanhol lá agora. Tô sendo mestre num grupo, tô me divertindo horrores. Que máximo. Filmei todos eles falando espanhol. Eu disse, olha, eu vou fazer uma mágica. Nós vamos terminar a aula hoje e vocês vão estar falando espanhol. E aí, lá pelas eu fiz umas atividades e tal, e eu filmei eles falando, tu cumpriu o que tu prometeu. A gente falou espanhol hoje. Aí nós vamos apresentar para os pais a semana que vem. Mas é muito legal isso, entendeu? Custa tu ter esse brilho no olho, fazer as coisas, né, bacana. Verdade. E é isso, assim, eu sou apaixonada pela educação e eu espero que muita gente também entenda que isso é o que muda o mundo.